Depois de fechar 2023 com 9 quedas seguidas, taxa de desemprego no Brasil subiu e mais de 8 milhões de brasileiros estão à procura de trabalho. Tributação sobre grandes empresas para elevar a arrecadação pode ter efeito esperado no curto prazo, mas cria riscos no futuro, inibindo a expansão dos negócios. Presidente russo Vladimir Putin fez alerta para risco de guerra nuclear e destruição da civilização. Nova tática de criminosos consegue controlar aparelho celular da vítima com instalação de aplicativo espião à distância. Falta de informação sobre doenças raras e a dificuldade de acesso aos tratamentos são as principais causas que reduzem a vida dos portadores. Empresa liberou para todo o Brasil a função Uber Adolescentes, para que pais supervisionem em tempo real as viagens dos filhos. Ano bissexto como 2024, quando fevereiro tem 29 dias e que acontece a cada 4 anos, foi criado para arredondar o número de dias para 365. E hoje, dia do mico-leão preto, ameaçado de extinção, Núcleo de Pesquisa e Conservação de Fauna Silvestre de São Paulo descobriu que uma fêmea está grávida de 2 filhotes. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O Congresso Nacional deverá analisar em caráter de urgência o projeto de lei que trata da desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O governo revogou a medida provisória que acabava com o benefício, mas deixou de fora a desoneração dos municípios. O projeto enviado pelo governo federal ao Congresso limita a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. Segmentos como transporte coletivo de passageiros e cargas, fabricação de veículos, tecnologia da informação e comunicação são atendidos com a medida. O governo federal pretende alterar as regras da desoneração e garantir uma transição suave para que os setores sejam gradativamente reonerados, fazendo com que a arrecadação da União aumente. A expectativa do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, é que o texto seja aprovado na íntegra e ajude a alcançar a meta de déficit zero nas contas públicas. O projeto será analisado inicialmente pelos deputados e tramita em regime de urgência. O benefício da desoneração acabaria no final do ano passado, mas foi prorrogado pelos parlamentares com a aprovação de um projeto de lei que tramitou na Câmara e no Senado. A proposta foi vetada pelo presidente Lula e o veto foi derrubado em sessão do Congresso Nacional. A saída do governo foi editar uma medida provisória que anulava a lei aprovada pelo Congresso. A reação negativa de deputados e senadores foi imediata. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, fez um acordo com o ministro da Fazenda para revogar o texto. Antes de enviar o projeto de lei que altera as regras da desoneração da folha de pagamento de 17 setores, o governo federal editou uma medida provisória que revogou alguns trechos da outra medida provisória publicada no ano passado que tratava do mesmo assunto. No entanto, a proposta enviada pelo governo federal não menciona a desoneração dos municípios. Deste modo, caso não haja uma articulação em tempo hábil, a folha de pagamento dos municípios será reonerada a partir de 1º de abril, o que gerou reação de parlamentares e municipalistas. O presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, afirma que a solução do governo não foi integral e a Confederação Nacional dos Municípios fez uma convocação para que prefeitos se mobilizem para buscar uma solução aqui em Brasília na semana que vem. Segundo Pacheco, a desoneração dos municípios é a absoluta prioridade do Congresso e será enfrentada pelos parlamentares. O presidente afirmou ainda que o benefício dado aos setores da economia precisa ser estendido aos municípios
e ele seguirá válido enquanto o tema é discutido no parlamento. A solução ideal é, efetivamente, o encaminhamento da revogação da medida provisória na parte que trata de desoneração como um todo, e não só a desoneração dos 17 setores. E nós cobraremos o Poder Executivo já imediatamente, o ministro Fernando Haddad, assim que retornar a Brasília, de São Paulo, nós trataremos especificamente desse tema para poder colocar uma solução definitiva nesse impasse, para que não haja dúvida. As sugestões do governo federal são naturalmente bem-vindas, serão por nós consideradas, mas sem a pressão do efeito imediato de uma medida provisória, porque a desoneração dos municípios é tão relevante quanto a desoneração dos 17 setores. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirma que o governo está discutindo uma proposta alternativa para os municípios e que o tema deverá ser tratado durante a tramitação da medida provisória. O governo quer uma proposta para os municípios que seja mais justa. Trate município pequeno, município que tem receita corrente líquida per capita menor, município com mais dificuldades, de forma melhor, com um incentivo maior, onerando menos desses municípios ao pagamento da folha de pagamento da Previdência do que os municípios ricos ou os municípios que têm uma receita maior. Durante reunião do G20 em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, voltou a defender um tributo mínimo global para os super ricos e pediu colaboração para que bilionários deixem de aproveitar os buracos tributários. Durante as reuniões do G20, um grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais a União Europeia e Africana, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu a proposta de tributação global dos super ricos. Esse assunto voltou a entrar em pauta nesta quinta-feira, durante a reunião de representantes de empresas e do poder público. A estratégia de Fernando Haddad é focar a tributação sobre as grandes empresas, a fim de elevar a arrecadação. Segundo o levantamento encomendado pela Associação Brasileira das Companhias Abertas, isso pode surtir o efeito esperado no curto prazo e aumentar a receita. No entanto, cria riscos a longo prazo, inibindo a expansão dos negócios, a produtividade e o crescimento econômico do país. Ao fazer o pronunciamento de abertura no último dia da reunião ministerial da trilha de finanças do G20, Haddad subiu o tom e afirmou que a comunidade internacional deveria se debruçar sobre um projeto de tributação justo e progressivo para os mais ricos. Ainda segundo o ministro, os integrantes do bloco não podem mais permitir que uma situação como essa continue. No fim do ano passado, o Congresso Nacional aprovou o projeto de lei que mudou as regras de tributação para aplicações financeiras mantidas por brasileiros no exterior e instituiu a cobrança do chamado Come Cotas para fundos exclusivos. Também nesta semana, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, encaminhou à Câmara dos Vereadores o projeto de lei que pretende autorizar um mega feriadão na cidade durante o G20 marcado para 18 e 19 de novembro deste ano. O propósito é reduzir a circulação na cidade. A ideia é enforcar desde a proclamação da República no dia 15 até o dia da Consciência Negra, 20 de novembro. A medida busca facilitar o deslocamento dos líderes mundiais e as comitivas, respectivamente, além de ajudar no planejamento das diversas reuniões paralelas que ocorrerão durante o evento. O índice de desemprego no Brasil subiu no trimestre encerrado em janeiro. Depois de fechar 2023 com 9 quedas seguidas, a taxa chegou a 7,6%, menor nível para o mês desde 2015, segundo os dados da PNAD contínua, divulgada hoje pelo IBGE. 8.300.000 brasileiros estão à procura de uma vaga de trabalho. Já o número de pessoas ocupadas é de 100 milhões e meio. O salário médio da população ficou em R$ 3.034. No mercado financeiro, os investidores repercutiram os dados de emprego no Brasil pelo IBGE, que foram melhores do que o esperado. A quinta-feira também foi marcada pela divulgação do Núcleo Índice de Inflação PCE nos Estados Unidos. Com isso, o dólar fechou em alta de 0,06%, cotado em R$ 4,97 na venda. A Bolsa de Valores fechou em queda de 0,87% aos 129.020 pontos. O prazo de entrega do relatório da Lei de Igualdade Salarial de Homens e Mulheres foi prorrogado para o próximo dia 8 de março.
o Ministério do Trabalho tomou a decisão por conta de instabilidades no sistema. Agora, as empresas com mais de 100 funcionários terão mais tempo para preencher um relatório de transparência salarial e de critérios remuneratórios. Se não enviarem, vão arcar com o pagamento de multas. O DOC, um dos sistemas de pagamentos bancários mais tradicionais das últimas décadas, chegou hoje ao fim. Além dele, o TEC, que era usado exclusivamente por empresas para realizarem o pagamento de benefícios aos funcionários, também foi encerrado. A Federação Brasileira de Bancos afirmou que um dos principais motivos para isso foi que, com o passar dos anos, eles foram deixados de lado. Mas, com o lançamento do Pix, caíram em total esquecimento. A função Uber Adolescentes foi liberada em todo o Brasil e permite que os pais possam supervisionar em tempo real as viagens dos filhos de 12 a 17 anos, receber notificações e ter o número do telefone. Essa ferramenta já vinha sendo usada em algumas capitais, como Recife e Belo Horizonte, e agora está disponível em todo o Brasil para o alívio de muitos pais irresponsáveis, já que ela permite o monitoramento em tempo real de toda a viagem por meio de 4 novos recursos. O primeiro deles é o Acompanha, que permite que os pais recebam atualizações sempre que o adolescente solicitar uma viagem, incluindo o nome do motorista e informações do veículo. Depois tem o código, que é uma senha enviada pela Uber ao adolescente na hora em que ele pede o veículo e que terá que ser dita corretamente ao motorista, porque só com esse código é que a viagem será liberada. Outro recurso é o Ajuda, que são sensores e dados de GPS usados para detectar se houve alguma mudança de rota ou parada inesperada. E se algo acontecer, automaticamente o aplicativo envia uma mensagem ao responsável. E por fim tem o Áudio, que é um recurso de gravação de áudio que permite que os usuários gravem o áudio de suas viagens pelo aplicativo. E como usar o Uber Adolescentes? Bem, os pais ou responsáveis precisam entrar no próprio perfil da Uber e então convidar esse adolescente de 12 a 17 anos para criar uma conta. Para isso, basta clicar em Conta no menu do aplicativo, escolher a opção Perfil Família e então enviar o convite. Com esse link, o adolescente vai criar um perfil vinculado à conta do pai, mãe ou outro responsável e, a partir daí, poderá solicitar viagens sozinho. Quem faz o pagamento dessa corrida do adolescente é o responsável por ele por meio do perfil Família. Portanto, não é permitido pagar esse tipo de viagem com dinheiro. E veja a seguir, o Observatório Europeu revelou que emissões por queimadas no Brasil em fevereiro são as maiores desde 2003. E ainda, presidente russo Vladimir Putin fez alerta para risco de guerra nuclear e destruição da civilização. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez hoje o seu tradicional discurso anual, mas durante as falas ele acabou causando medo em muitos que assistiam. Putin ameaçou utilizar armas nucleares capazes de destruir o mundo somente para atacar a Ucrânia e seus aliados. Putin subiu as escadas de um centro de convenções em Moscou, capital da Rússia, para fazer seu discurso anual, previsto pela Constituição do país. Com a eleição presidencial chegando, a fala é uma espécie de resumo de seus temas de campanha e do que aconteceu durante esses últimos anos no poder. Diversas pessoas ligaram a TV para assistir, outras foram até mesmo em salas de cinema para não perder nada. Para eles, valeu a pena. Até porque o tempo foi maior do que o de muitos filmes. Foram 2 horas e 7 minutos de discurso, o mais longo de todos que ele já fez. Mas o roteiro foi de terror. Putin comentou sobre a possibilidade da OTAN
a Organização do Tratado do Atlântico Norte, enviar tropas para lutar contra o seu país na guerra na Ucrânia. Essa possibilidade foi levantada no começo da semana pelo presidente da França, Emmanuel Macron, e gerou uma reação imediata da Rússia. Mas Putin afirmou que o mundo deve saber que seu país também conta com armas capazes de atingir alvos em todo o planeta e que, inclusive, isso só aumenta as possibilidades de um conflito com armas nucleares capazes de destruir toda uma civilização. Falas que horas depois foram chamadas de irresponsáveis pelas autoridades dos Estados Unidos. O porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Matthew Miller, afirmou que não é assim que um líder com armas tão potentes deveria se expressar. Disse também que, apesar da ameaça, não existe qualquer sinal de que a Rússia esteja realmente se preparando para usar uma arma nuclear, mas como o perigo ainda existe, eles seguirão monitorando a situação. Os líderes pró-Rússia na região separatista da Transnistria, no leste da Moldávia, fizeram um pedido de proteção a Moscou, alegando que o governo moldavo estava tentando sufocar a sua economia. Parlamentares da região aprovaram uma resolução em um congresso extraordinário realizado em Tiraspol, capital do território separatista, que não é reconhecido como independente pela comunidade internacional. Desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia começou há 2 anos, o estado da Transnistria virou um problema para a geopolítica local, já que a região é adjacente ao sudeste ucraniano. Os deputados da Transnistria alegam que o governo moldavo, em Chisinau, a capital, está travando uma guerra econômica contra a região, bloqueando importações vitais, com o objetivo de transformar o local num gueto. O presidente da Transnistria, Vadim Krasnoselkai, se distanciou do pronunciamento dos parlamentares e disse que procura um diálogo pacífico com o governo moldavo, que é pró-Europa. A presidente da Moldávia, Maia Sandu, negou na quarta-feira que haja uma ofensiva contra a economia da região. Ela afirmou que o governo está fazendo hoje é dar pequenos passos para a reintegração econômica do país. Desde a sua autoproclamada independência, a Transnistria tem estado no centro das disputas geopolíticas na Europa sobre uma possível anexação à Rússia, tal como aconteceu com outras antigas regiões soviéticas. E com o início da guerra na Ucrânia, os analistas acreditam que Moscou poderia tentar abrir um novo corredor a partir do oeste. A Transnistria é uma pequena região que faz fronteira com a Ucrânia e está localizada no oeste da Moldávia, um país que fez parte da União Soviética desde 1940 até a sua dissolução no início da década de 1990. Pouco antes do colapso total do antigo poder comunista, eclodiu um conflito entre a recém-independente República da Moldávia e grupos separatistas na Transnistria, que queria manter laços com Moscou. A guerra civil não durou muito, mas desde o cessar-fogo em julho de 1992, cerca de 1.500 soldados russos foram destacados para manter a paz no território. Mas só outras regiões com disputas semelhantes, como a Abcásia, Nagorno-Karabakh e Ossétia do Sul, reconhecem seu status. Nenhum membro das Nações Unidas reconhece a região como independente. O estado de Idaho, nos Estados Unidos, interrompeu a execução do serial killer Thomas Christ, depois que a equipe médica responsável pela injeção letal não conseguiu encontrar por 8 vezes uma veia para administrar o veneno via endovenosa. Condenado por 5 homicídios em estados diferentes e cumprindo pena há 50 anos, Christ, que hoje em dia possui 73 anos, escapou da morte. Tudo estava marcado para o homicida receber sua sentença final nesta quarta-feira, quando ele foi levado até o local onde seria executado dentro de uma instituição de segurança máxima. Foi aí que os planos da polícia norte-americana foram por água abaixo. 3 membros da junta médica tentaram por 8 vezes encontrar uma veia para injetar o veneno. Todas elas não deram certo. Em alguns dos casos não conseguiam acesso a uma veia. Em outros até conseguiram, mas tinham receio de que a via fosse dar problemas no meio do procedimento. Os profissionais tentaram com veias nos braços, nas pernas, nas mãos e até nos pés.
e depois de cerca de 1 hora, a execução, que seria a primeira no estado em 12 anos, foi suspensa. A equipe responsável por matar era só de voluntários, que não tiveram suas identidades reveladas. De acordo com o diretor do Departamento de Penas, existem outras formas de execução mais cruéis ou pouco comuns. Porém, existe um artigo na Constituição norte-americana que as proíbe. Os advogados do homem condenado entraram na justiça pedindo a suspensão da execução, com o argumento de que a tentativa de execução mal feita provou a incapacidade do departamento de realizar uma execução humana e constitucional. Agora o Estado terá que obter outro mandado de execução se quiser matar o homem. A maior parte da vida de Creed foi atrás das grades. Ele foi condenado por um assassinato em 1974 no estado de Oregon e outro na Califórnia. Após um período, ele foi preso acusado de matar 2 pintores de casas que deram uma carona para ele e sua namorada. Em 1981, ele já era condenado à prisão perpétua e dentro da prisão bateu em um outro detento até matá-lo. Em razão desse crime, ele foi condenado à morte. A polícia do Rio de Janeiro tenta evitar a expansão do Comando Vermelho, a maior facção criminosa do estado, com mega operações. Segundo investigações, o Comando Vermelho quer criar uma espécie de cinturão entre a Baixada Fluminense, a Zona Norte e a Zona Oeste. Atualmente, essas regiões têm influência de milicianos e traficantes de outras facções criminosas. O TCP, por exemplo, que é o terceiro comando puro. A disputa de facções e territórios sempre existiu na cidade, mas com a morte do Rodrigo Dias, vulgo Pokémon, um dos chefes da milícia da Zona Oeste, em janeiro do ano passado, assim, líderes do Comando Vermelho começaram a planejar a expansão e disputar novas áreas. De acordo com a polícia, não há diferença na forma de atuar de traficantes e milicianos, pois ambos cobram taxas de moradores e vendem drogas. O que diferencia as duas é que a milícia utiliza o medo com ameaças e não deixa aparentemente à população o uso de armamentos pesados, nem barricadas. Já os traficantes focam no aliciamento de jovens para o crime, realizam mais roubos à mão armada. Na grande área que vai da Zona Norte até a Zona Oeste, o território da Gardênia Azul foi o primeiro a ser retirado das mãos da milícia. A disputa aumentou a criminalidade da região, onde os índices de homicídios aumentaram 100% no último ano. Segundo o secretário de Segurança Pública, Vitor Santos, as operações realizadas pelas polícias do estado são uma resposta para invasões e investidas dos criminosos no período das festas populares. E ainda, segundo o secretário, o objetivo não é somente paralisar a expansão, como também proteger as pessoas que moram nessas localidades. A Polícia Federal prendeu 3 pessoas nesta quinta-feira em mais uma fase da Operação Lesa Pátria. Os alvos são empresários suspeitos de financiarem os atos antidemocráticos. Nesta fase da Operação Lesa Pátria, 3 empresários suspeitos de terem financiado os acampamentos em frente ao quartel-general do Exército foram presos. Um dos empresários é de São Paulo e os outros 2 são sócios de uma rede de supermercados aqui de Brasília. Trata-se de Adalto Lúcio Mesquita e Joveci Andrade. Segundo a Polícia Federal, eles participaram ativamente dos acampamentos e forneceram alimentos e banheiros químicos para os manifestantes. Os 2 foram investigados na CPI dos atos antidemocráticos da Câmara Legislativa aqui do Distrito Federal e negaram a participação nos atos ou o financiamento dos manifestantes. A defesa dos 2 empresários afirma que não teve acesso à decisão do STF que determinou a prisão dos donos do supermercado e reiterou que ambos têm compromisso com a democracia e respeito com as instituições. Além dos mandados de prisão, o ministro Alexandre de Moraes também determinou o bloqueio de bens dos investigados. Nesta quinta-feira, a Polícia Federal também cumpriu 24 mandados de busca e apreensão e 7 pessoas receberam ordens restritivas e deverão usar tornozeleira eletrônica. Essa é a 25ª fase da Operação Lesa Pátria, que apura os atos
fatos de 8 de janeiro, quando as sedes dos 3 poderes foram invadidas aqui em Brasília. Até agora, cerca de 100 pessoas já foram condenadas nos julgamentos realizados pelo Supremo Tribunal Federal. A Câmara aprovou a criação de uma tarifa social de água e esgoto para pessoas de baixa renda, que prevê descontos nas contas para quem recebe até meio salário mínimo e tenha cadastro no CadÚnico para programas sociais, more com idosos e pessoas com deficiência ou comprove não possuir meios de sustentar a família. O benefício será de, no máximo, 50% do valor da tarifa, aplicado aos primeiros 15 metros cúbicos por residência, ou 7,5% sobre o valor do Bolsa Família. Caso não haja mudança nos padrões de produção, consumo e descarte de materiais, a geração de lixo no mundo deve crescer 80% até o ano de 2050, passando para 3 bilhões e 800 milhões de toneladas. Os dados são do relatório global Waste Outlook 2024, lançado hoje, durante a Assembleia das Nações Unidas para o Ambiente, em Nairobi, capital do Quênia. Caso esse quadro não seja revertido com políticas públicas para conscientizar sobre os malefícios de produzir lixo, a situação pode impactar negativamente o clima, com mais emissões de gases de efeito estufa, principalmente o metano, a biodiversidade com maior exploração de recursos naturais e prejuízos para a flora e fauna, além de também causar prejuízos para a saúde humana, com maior poluição e impactos diretos na qualidade do ar, água e solo. O número de emissões de carbono causadas pelas queimadas é o maior dos últimos 20 anos no Brasil. Os dados do Observatório Europeu Copérnicos mostraram que até hoje já foram emitidos mais de 4 toneladas do gás. Isso acaba causando uma série de alterações climáticas, como poluição e formação de chuva ácida. E um dos principais motivos para isso está em Roraima, que neste mês registrou o maior número de incêndios dos últimos 25 anos. As altas temperaturas, falta de chuvas e as queimadas causadas pelos próprios produtores são responsáveis por esse triste cenário. Com todos esses fatores, os focos ficam incontroláveis. Ao menos 43 pessoas morreram e mais de 20 ficaram feridas após um incêndio atingir hoje um prédio de 6 andares em Dhaka, capital de Bangladesh. De acordo com as autoridades, o incêndio começou num restaurante e se espalhou rapidamente para outros andares. A possibilidade é de que ele tenha começado a partir de um vazamento de gás. Foram necessárias 2 horas de trabalho e dezenas de bombeiros para que o incêndio fosse finalmente controlado. Algumas pessoas foram salvas com a ajuda de um guindaste que acabou ficando carbonizado. Os feridos foram levados para hospitais na região, mas por conta de queimaduras graves, a maioria dos pacientes está em estado crítico. E veja a seguir, aumento desenfreado de casos de dengue no país faz fábricas temerem fim da matéria-prima para a produção de repelentes. Nova tática de criminosos consegue controlar aparelho celular da vítima com instalação de aplicativo espião à distância. E agora um alerta sobre uma nova tática chamada execução de código. Através dela, criminosos podem usar códigos para controlar o celular da vítima e então gravar vídeos e tirar fotos, por exemplo, e enviar para outra pessoa. A instalação pode ser feita à distância, mas o mais comum é que o aparelho seja infectado por quem consegue acessá-lo presencialmente. Com a ajuda de aplicativos espiões e códigos maliciosos, criminosos conseguem acesso a informações de aparelhos celulares de vítimas para cometer crimes como espionagem e extorsão. Para isso, é usada uma tática chamada execução de código, que permite coletar imagens e informações do celular da vítima com os códigos da programação e enviá-las para outras pessoas. Mas para isso, o aplicativo deve ser instalado no celular da vítima, que será espionada. Uma das estratégias utilizadas para induzir a vítima a instalar o aplicativo e infectar o aparelho é através de links fraudulentos em e-mails e sites. Lembrando que até vídeos enviados em apps de mensagens
podem ser usados para camuflar códigos maliciosos. Contudo, a mais utilizada pelos criminosos é instalar o aplicativo manualmente, aproveitando celulares ao alcance. Invadir um dispositivo para obter informações sem autorização do titular é crime, com uma pena de até 5 anos de reclusão, além de multa. Em caso de desconfiança de que seu aparelho esteja sendo monitorado indevidamente, leve-o a um perito confiável e especializado em crimes cibernéticos. O profissional poderá verificar se há aplicativos ilegais em seu dispositivo. Devido ao aumento desenfreado de casos de dengue no país, a população tem recorrido em peso aos repelentes para se manter salvo da doença. Mas os maiores fabricantes não estavam preparados para um aumento acima do previsto e temem a falta da matéria-prima do produto, que é importada e demora para chegar ao Brasil. Nesta quinta-feira, o Brasil ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de dengue no país, com 214 mortes, de acordo com os dados mais recentes do Ministério da Saúde. Com um número insuficiente de vacinas contra a epidemia, tanto na rede pública quanto na privada, a população tem recorrido em peso aos repelentes para se manter a salvo da doença. Nos primeiros meses do ano, a venda de repelentes aumentou 26% nas farmácias em comparação ao mesmo período do ano passado. E o faturamento com a venda desses produtos também aumentou 45%. Porém, os maiores fabricantes não estavam preparados para um aumento acima do previsto e temem que falte produtos no ponto de venda, pelo fato da matéria-prima ser importada e demorar entre 30 e 150 dias para chegar ao país. Existem 3 princípios ativos usados nos repelentes, todos vindo do exterior. Icaridina, um ativo de origem original e de maior eficácia, que proporciona até 10 horas de proteção, o DIT, o ativo mais antigo de origem química inflamável, e o IR3535, ativo da multinacional Merck. O Icaridina é o mais procurado porque não só garante mais tempo de proteção, como também pode ser usado por grávidas e crianças menores de 12 anos. O problema é que a importação da Icaridina pode demorar 60 dias de navio. Antes de usar qualquer tipo de repelente, é importante seguir as instruções prescritas no rótulo, pois todos eles possuem indicações específicas. Médicos e especialistas alertam que não se deve passar repelente em ambientes fechados e nem em excesso, pois a aplicação exagerada não proporciona maior proteção ou duração. Os repelentes devem ser usados sobre a pele exposta e as roupas. No caso do uso de protetor solar, é importante usar primeiro o filtro e depois passar o repelente. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolveu uma ferramenta que consegue identificar focos do Aedes aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Pesquisadores da UFMG, em parceria com a USP e a Universidade de Sheffield, do Reino Unido, desenvolveram um software que utiliza a inteligência artificial e automatiza o processo para identificar locais da doença em áreas urbanas. O objetivo é conseguir estabelecer melhores estratégias para que os agentes de saúde foquem o trabalho deles em regiões específicas. Mas a ferramenta é só um indicador. Segundo os pesquisadores, a tomada de decisão vai passar pelo cruzamento desses dados com outros fatores. Por causa do aumento dos casos de dengue, o Ministério da Saúde decidiu antecipar a vacinação contra a gripe, que tradicionalmente acontece entre os meses de abril e maio, para ter início no dia 25 de março. A pasta informou que negociou a entrega antecipada da vacina trivalente, ou seja, que tem 3 tipos de cepas de vírus em combinação e fornece proteção contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 75 milhões de pessoas sejam imunizadas. Um novo estudo inglês descobriu que um medicamento para a asma pode reduzir significativamente as reações alérgicas graves em pessoas que têm múltiplas alergias alimentares e são acidentalmente expostas a esses alimentos. Segundo os especialistas, ao incluir vários alimentos no novo estudo, os investigadores conseguiram determinar que o medicamento Xolair
poderia, em teoria, reduzir uma reação alérgica se uma pessoa consumisse vários alimentos aos quais é alérgico ao mesmo tempo. O Xolair oferece às pessoas com alergias alimentares alguma proteção contra a exposição acidental que pode resultar em anafilaxia, uma reação alérgica grave e às vezes fatal que requer tratamento médico imediato, incluindo uma injeção de epinefrina. Não há cura para alergias alimentares e o outro tratamento único aprovado pela FDA é palforisia, uma imunoterapia oral para alergias a amendoim em crianças entre 4 e 17 anos de idade. Uma das cientistas participantes do estudo, Ud, disse que para a sua aprovação para pessoas com alergias alimentares, a FDA exigiu um ensaio de fase 3 controlada por placebo, incluindo um conjunto de dados completo de pessoas alérgicas ao amendoim, porque as alergias ao amendoim estão entre as alergias alimentares mais comuns, especialmente em crianças. Os alimentos utilizados no estudo foram amendoim, caju, ovo, leite, nozes, avelã e trigo, que são alguns dos alérgenos mais comuns. Para o estudo, financiado pelos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, os pesquisadores inscreveram 180 pessoas com histórico de alergia ao amendoim e pelo menos 2 outras alergias alimentares. Cada um foi designado aleatoriamente para um grupo que recebeu uma injeção de omalizumab ou placebo a cada 2 ou 4 semanas, durante 16 a 20 semanas. Após 16 semanas de tratamento, o estudo mostrou que 79 de 118 pessoas que receberam omalizumab atenderam aos critérios do endpoint primário, o que significa que foram capazes de tolerar pelo menos 600 miligramas ou mais de proteína de amendoim, o que equivale a cerca de 2,5 amendoins. Em comparação, 4 de 59 participantes que receberam injeções de placebo preencheram esse critério. Os investigadores descobriram que o grupo do omalizumab, 44%, conseguiram consumir com sucesso uma dose cumulativa de 6,44 miligramas de proteína de amendoim, equivalente a cerca de 25 amendoins. De acordo com o estudo, os participantes que receberam omalizumab também tiveram maior probabilidade de tolerar outros alérgenos, como caju, ovo e leite, do que o grupo placebo. E ainda hoje, ano bissexto, como 2024 foi criado para arredondar o número de dias para 365. E no dia do mico-leão preto, ameaçado de extinção, Núcleo de Pesquisa e Conservação de Fauna Silvestre de São Paulo descobriu que uma fêmea está grávida de 2 filhotes. A falta de informação sobre doenças raras e a dificuldade de acesso aos tratamentos são os principais fatores que reduzem a vida dos portadores. Embora consideradas raras, essas doenças atingem pelo menos 13 milhões de brasileiros, de acordo com dados do Ministério da Saúde. Isso acontece porque existem pelo menos 6 mil desse tipo. E é essa diversidade que dificulta a identificação dos casos por parte dos médicos e até de especialistas. Uma delas, por exemplo, é a alcapitonúria, doença genética caracterizada por um erro no metabolismo dos aminoácidos, o que resulta no acúmulo de uma substância no organismo que, em condições normais, não seria identificada no sangue. Os principais sinais dessa doença costumam acontecer na adolescência, com o escurecimento da urina. Porém, muitas pessoas podem tratar em um primeiro momento como uma infecção urinária e até hepatite. Depois de alguns anos, começam as dores e o curvamento da coluna e uma manchinha preta na orelha. Por isso é importante se cuidar e se informar sobre qualquer tipo de doença existente. Porém, no Brasil ainda existe muita falta de informação e dificuldade de acesso de tratamento. Além disso, a dificuldade de acesso a exames para o diagnóstico entra na lista de entraves enfrentados pelos pacientes. A forma mais acessível de buscar um diagnóstico ainda é através dos serviços de referências em doenças raras. Algumas das patologias ainda podem ser identificadas com a ação preventiva da triagem neonatal, que inclui os testes do pezinho
coraçãozinho, do olhinho, da orelhinha e do coraçãozinho, que devem ser realizados nos primeiros dias de vida do bebê. É bom ficar de olho, pois quanto mais rápida a detecção, menores as chances de sequelas e lesões para o paciente, aumentando sua qualidade de vida. Estudos recentes indicaram que pessoas com transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, que tende a ser apontado como algo negativo, na verdade pode ter sido uma vantagem evolutiva. Pessoas com TDAH costumam ser mais criativas, dinâmicas, com maior competência social e emocional, além de ótimas habilidades cognitivas. Uma pesquisa da Universidade da Pensilvânia buscou rastrear as origens do TDAH e agora acreditam que o transtorno se desenvolveu como uma estratégia de sobrevivência adaptativa de nossos ancestrais. Distração e impulsividade geralmente são características vistas de forma negativa. E se realmente são assim, os pesquisadores acreditam que podem oferecer benefícios adaptativos. 457 adultos fizeram parte do estudo. Deles, 206 afirmaram ter sintomas fortes de TDAH. Em um jogo virtual, todos tinham a missão de colher o maior número possível de frutos silvestres num determinado espaço de tempo. E tomaram decisões como: continua a colheita no mesmo lugar onde as frutas estão acabando ou mudo de local para explorar um novo arbusto? A última opção custava segundos valiosos. Aqueles participantes com TDAH tendiam a mudar mais rápido e passar menos tempo num único arbusto, e por isso colheram mais frutas do que o outro grupo sem sintomas do transtorno, que tendiam a passar mais tempo no mesmo arbusto na esperança de otimizar a colheita. Os resultados surpreenderam, porque era esperado inicialmente que uma rápida mudança de arbustos poderia levar a uma produção menor, mas os sintomas de TDAH mais intensos levam a uma taxa de recompensa mais alta e a um melhor desempenho. A tática usada pelo grupo com TDAH tem vantagens. Evita a exploração de recursos em um único local e, ao mesmo tempo, expande a exploração para novas áreas. Uma estratégia que pode ter sido vital para a sobrevivência dos caçadores-coletores no passado. Outros estudos também sustentam a hipótese da vantagem evolutiva e apontam que o estilo de vida nômade está associado a mutações genéticas que desempenham um papel no TDAH. E isso pode ser uma explicação plausível para a disseminação atual do transtorno, com a diferença de que as características que costumavam funcionar bem na colheita de alimentos não são mais tão vantajosas na sociedade atual, principalmente quando os recursos não são mais tão escassos. A dopamina, um neurotransmissor do cérebro responsável pela sensação de recompensa, é decomposta mais rapidamente em pessoas com TDAH do que em quem não tem o transtorno. E a busca constante pelo importante neurotransmissor pode fazer com que as pessoas com TDAH alternem constantemente entre diferentes tarefas sem realmente concluí-las. Os pesquisadores enfatizam a necessidade de mais investigações, pois o estudo se baseou em pessoas que se autodeclaram com TDAH, mas sem laudo médico. A próxima etapa, então, será realizar com pacientes diagnosticados clinicamente. O Brasil registrou mais de 9 mil transplantes no ano passado. Os dados do Ministério da Saúde mostraram que esse é o maior índice dos últimos 10 anos e representa uma média de 25 cirurgias por dia. Apesar do recorde, a fila de espera ainda é grande. São mais de 40 mil pessoas aguardando pelo transplante. O leilão da concessão que será responsável por construir e administrar um trem que ligará a cidade de São Paulo até Campinas, no interior, foi vencido pelo consórcio C2 Mobilidade sobre Trilhos, que uniu o grupo brasileiro Comporte à chinesa China Railway Corporation. O certame aconteceu na sede da B3, na capital paulista, nesta quinta-feira, e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos. A proposta do grupo foi a única apresentada durante o leilão. O consórcio ofereceu desconto de 0,01% sobre a contraprestação máxima,
que era de 8 bilhões de reais. O trem vai atender as regiões metropolitanas de São Paulo, Jundiaí e Campinas e terá cerca de 100 quilômetros de trajeto, oferecendo um serviço expresso entre a estação Barra Funda e Campinas, com parada em Jundiaí. O projeto tem prazo de concessão de 30 anos. O Eixo Norte vai receber um investimento de 13 bilhões e meio de reais e vai transportar 550 mil passageiros por dia. O edital de concessão prevê valor médio de R$ 50 ou menos, com taxa para o serviço entre São Paulo e Campinas e de R$ 14,05 para o serviço intermetropolitano. A Vila Olímpica de Paris foi inaugurada 5 meses antes dos Jogos. A cerimônia de abertura contou com a presença do presidente francês Emmanuel Macron. Após mais de 3 anos de obras, enfim, o Reduto Olímpico, que servirá de casa para atletas do mundo inteiro, foi inaugurado. A estrutura conta com 82 prédios, 3.000 apartamentos e 7.200 quartos. Ao todo, o local receberá mais de 15.000 atletas, 207 delegações e 185 comissões durante as Olimpíadas e as Paralimpíadas. A vila fica às margens do Rio Sena, no subúrbio parisiense. O valor da obra foi estimado em 2 bilhões de euros. Os jogos acontecerão durante o verão francês, cujas temperaturas podem ultrapassar os 40 graus entre julho e agosto. Mesmo assim, a organização construiu unidades sem ar-condicionado, com a promessa de economizar energia elétrica com redução de emissão de carbono. O diretor de operações do Paris 2024 para entrega de locais e infraestruturas afirmou que os edifícios são isolados de forma eficiente e podem manter temperaturas baixas, apesar das ondas de calor. E também acrescentou que o local usará água subterrânea naturalmente fria para ajudar a controlar o calor sem ar-condicionado. O Comitê Olímpico Internacional havia prometido que a edição de 2024 seria a mais sustentável dos Jogos. Para isso, a instituição prometeu o uso de plástico reciclado na construção das arenas e reaproveitamento da estrutura da Cidade Luz. Em 2025, os apartamentos serão vendidos e a região se tornará um complexo residencial. Durante a inauguração, houve um momento de descontração e uma promessa do presidente Emmanuel Macron. Ele prometeu um dia nadar no Rio Sena. A França tem trabalhado na limpeza do Rio Sena para que as pessoas possam nadar nele novamente, como já aconteceu em outras edições realizadas em Paris dos Jogos Olímpicos. Mas um problema de esgoto no verão passado levou ao cancelamento de um evento de natação pré-olímpico. Um ano bissexto como 2024, quando fevereiro tem 29 dias e que acontece de 4 em 4 anos, foi criado para arredondar o número de dias para 365. As pessoas nascidas nessa data terão sempre essa peculiaridade na hora de comemorar seus aniversários. Existem aquelas que comemoram no dia 28 de fevereiro ou 1º de março, mas também as que brincam dizendo que só envelhecem a cada 4 anos. A cada 4 anos, o mês de fevereiro, em vez de 28, tem 29 dias, fazendo com que o ano tenha, então, 366 dias. É a data do ano bissexto que estamos presenciando hoje, e isso ocorre com uma mescla de astronomia e história. A mudança nada mais é do que um ajuste do calendário ao movimento de translação da Terra, ou seja, uma volta em torno do Sol. Esse movimento é estimado em 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 46 segundos. Ou seja, todo ano essas quase 6 horas sobram no calendário. Foram lá os egípcios, há quase 6 mil anos, que descobriram que Sírius, uma estrela mais brilhante do céu, ela no momento do nascimento, junto com o Sol, um pouco antes do Sol nascer, ela aparece. Então todo ano isso se repetia. E a diferença, ano a ano, os egípcios perceberam que era de um parto de dia. A cada 4 anos, a gente somar 6, mais 6, mais 6, mais 6, 4 vezes, então formou um dia de 24 horas e corrige os 365 dias, essa diferença de 11 minutos aí que a gente tem do ano trópico, astronômico, para o ano civil, que foi adotado.
A chance de uma pessoa nascer no dia 29 de fevereiro é de 1 em 1461. Isso porque essa é uma data que só se repete de 4 em 4 anos. Apesar da menor frequência da data, muitas pessoas no Brasil nascem nesse dia. E é importante que seus registros civis sejam realizados de forma que conste a data correta na certidão de nascimento. O hospital ele emite um documento, a DNV, Declaração de Nascido Vivo. Nessa declaração, o médico atesta a data, o horário que essa criança nasceu, não é? Então, quando chega para o cartório segue exatamente o que está naquele documento. Então, não é mais possível, né, fazer essa alteração de data. Nasceu no dia 29, vai ter no seu registro que nasceu no dia 29. Porém, antes da lei de 2012, muitos registros foram feitos com mudança de datas, com as escolhas entre o dia 28 de fevereiro ou 1º de março. Antigamente, o registro de nascimento era feito por mera declaração dos pais. Vinham os pais, testemunhas, e eles declaravam que nasceu a criança e ele dizia a data, o horário, o momento. Era muito comum o pai vir e fazer o registro de vários filhos no mesmo dia, né? Então, como era uma mera declaração dos pais, pode ter ocorrido do pai dizer que ou nasceu no dia 28 ou no dia seguinte, no dia 1º de março. Então, o cartório não tinha como verificar a situação, a data exata que nasceu. Foi o caso de Suelen, que foi registrada com a data de 1º de março por uma causa que ela acha muito nobre, os aniversários na sua infância. O juiz falou assim, olha, dona Maria de Lourdes, a senhora que vai, a senhora que vai optar, né? Porque assim, ó, criança não entende que não faz aniversário. Quando chegar dia 28, vai pular pro dia 1º. Dia 29 só tem de 4 em 4 anos. Ele sugeriu assim para minha mãe que ela me registrasse ou dia 28 ou dia 1º de março, né? Quando alguém comentava comigo que eu tinha nascido dia 29, era briga. Era briga. Eu não aceitava. Fui aceitar depois de adulta já, né? Que eu comecei a entender que era maravilhoso. Eu brinco, eu falo, gente, eu fiz 13 anos praticamente. É maravilhoso, né? Aí todo mundo fala, ai, que inveja, né? Eles têm inveja, né? Não é para qualquer um nascer dia 29. E hoje é o dia do mico-leão preto, um primata considerado patrimônio ambiental, mas que tem sua espécie ameaçada de extinção. Só que as comemorações da data foram muito além. Isso porque um ultrassom feito em uma fêmea mostrou que ela está esperando 2 filhotes. A descoberta foi feita pelo Núcleo de Pesquisa e Conservação de Fauna Silvestre do estado de São Paulo. Atualmente existem cerca de 1.800 micos-leões pretos que ainda vivem dentro da Mata Atlântica e em outras matas do Brasil. Um número que é considerado baixo. Justamente por isso, cada primata conta, mesmo que sejam apenas 2. É um número a mais para aumentar a população. E a intenção dos pesquisadores é essa: conservar a vida das espécies ameaçadas, ainda mais com esses bichinhos que chegaram a ficar mais de 60 anos sem serem avistados. E viva a preservação ambiental! O Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.